Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje estamos com a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa ação de Paulo, essa preocupação com aqueles que são vocacionados para servir no ministério, os obreiros mais jovens, os missionários, os líderes. E Paulo tem uma preocupação de deixá-los assim sempre preparados para a missão e o cuidado para com eles. E Paulo se dá como exemplo de dedicação e ao mesmo tempo mostra a sua dedicação para com os vocacionados. Então é uma lição muito importante, muito rica, e ela tem muito que nos ensinar. Nesta lição de hoje nós vamos aprender a afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. E mostra essa importância que deve-se ter com os obreiros mais jovens, que a liderança que tem uma certa maturidade, galgou uma certa experiência, atingiu um nível mais elevado de experiência no ministério, precisa dar um apoio aos mais jovens, ter um cuidado para com eles. E que tipo de cuidado que precisa acontecer? Então, os objetivos específicos elencam para nós. Primeiro, apontar Éfeso, a cidade de Éfeso, como ponto fixo de partida do aprendizado dos vocacionados. A cidade de Éfeso fica aqui, olha, você está vendo aqui, Éfeso é o ponto de partida. Vamos estar estudando isso com mais detalhes no transcorrer da aula. E segundo, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Quer dizer, um líder que se preocupa com novos líderes e tem esse cuidado de oferecer para eles uma certa orientação, estabilidade. E Paulo é um tipo de obreiro que tem este cuidado de orientar os mais jovens. Então, ele deixa um legado doutrinário. Como era a doutrina de Paulo? O que ele ensinava para eles? E terceiro, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Como Paulo teve o cuidado com o rebanho. Então, essa lição tem muito que nos acrescentar. O textuário já nos diz assim: olhai, pois, por vós. Esse chamado a olhar, veja que olhai já é um vocativo aí, uma chamada que acontece no imperativo, por vós. O chamado primeiro é pessoal. Paulo já está preparando os líderes de Éfeso com essa chamada. Nós vamos ver mais detalhe dentro da lição. Olhai por vós. Essa vigilância pessoal, esse cuidado pessoal que deve ter cada um dos líderes que estão liderando algum rebanho, alguma comunidade. Veja como esse texto é importante. Olhai por vós. Esse mesmo texto diz aqui em outra tradução: atendei por vós. Atendei por vós. E por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Essa é uma expressão idiomática quando diz que o Espírito Santo resgatou com seu próprio sangue. O Espírito Santo, por ser Espírito, ele não tem sangue, né? Isso aqui é querendo dizer que Cristo resgatou com o próprio sangue. Como outra tradução coloca que o Espírito Santo
e o sangue do Filho de Deus, porque diz assim: apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Sabemos que a liderança ela é constituída por Deus, a verdadeira liderança, e esse texto ele reafirma que é o Espírito Santo quem capacita os vocacionados, que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos aqui é episcopos, superintendentes, supervisionadores da obra, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse texto, dependendo da tradução, dá a entender que teria sido o sangue do próprio Espírito ou o sangue do próprio Deus, dependendo da tradução. Esse não é um texto muito fácil até de traduzir, né? De acordo com os grandes pesquisadores do Novo Testamento. Mas uma coisa interessante é que aqui, de forma clara para os eruditos do grego, a expressão idiomática. A outra tradução diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Na tradução NVI, ele vai nos dizer assim, nesse versículo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Primeiro, o que nós vamos ver nesse texto é que o cuidado, primeiro, ele é pessoal. Olhai, pois, por vós. O obreiro precisa primeiro ter o cuidado pessoal por vós. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja que é um cuidado intenso, mas de ti mesmo e da doutrina. Então, o cuidado pessoal, ele entra aqui, todo tipo de cuidado vai estar elencado nesta palavra. Depois do chamado ao cuidado pessoal, ele vai dizer: e por todo o rebanho. E esse rebanho aqui é o rebanho de Deus, que ele vai dizer mais embaixo, a igreja de Deus, no mesmo versículo. Quer dizer que a igreja ela tem um dono, e esse dono é Deus, não é o pastor local, nem o regional, é Deus o dono da igreja. A igreja de Deus, os líderes estão apenas a serviço de Deus, tomando conta da custódia do próprio Deus. Aí ele vai dizer que o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos. Quer dizer, a constituição do ministério vem do Espírito Santo. A responsabilidade pessoal, a responsabilidade com o rebanho, o reconhecimento que as autoridades foram constituídas pelo Espírito Santo, aí está falando das vocações, e esse rebanho que está sendo apacentado não pertence ao pastor, ao líder, ao bispo, ao ancião, ao presbítero, ao evangelista, ao diácono, ao presidente. Ela pertence a Deus, a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então pertence a ele porque foi ele que resgatou, e resgatou com o seu próprio sangue, que é o sangue de seu filho. A verdade prática nos diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. A gente vê o cuidado de Moisés com Josué, né? Esse cuidado. Não encontramos o cuidado de Josué com o sucessor. E isso aí é notório na história de Josué. Ele não fez aquilo que Moisés fez com ele. Inclusive transferiu o seu espírito antes de partir. Moisés fez isso.
Nós vemos o cuidado de Paulo com Timóteo, com os demais liderados. Nós vemos o cuidado de Elias com Eliseu. E esse cuidado é que faz a continuidade do processo, né? É esse cuidado que determina esse avanço do processo. Então, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Por quê? Se não houver esse cuidado, vai acontecer aquilo que aconteceu com o filho de Salomão, um jovem que seguiu a orientação de outros jovens e não dos mais velhos. E aí trouxe um desastre, dividiu logo o reino em uma grande divisão, cisma que houve entre Israel e o reino do norte e o reino do sul. Há uma necessidade da liderança mais jovem ser cuidada pela liderança mais antiga. E por quê? Porque a liderança mais jovem, ela está mais dotada de força física, de energia, criatividade. Mas a sabedoria, a experiência está justamente com a mais antiga. Então, ninguém aconselha melhor do que aqueles que têm experiências. Ninguém aponta o caminho melhor do que aqueles que o conhecem com propriedade, com experiência de causa, de efeito. Então há essa necessidade dessa liderança, ela zelar pela liderança mais jovem, para que não ande por conta própria, para que não sigam seus próprios caminhos, às vezes imprudentes, mas que sejam orientadas, para que possam seguir da mesma forma que seguiu a mais antiga. Quando falamos da mesma forma, não queremos dizer literalmente no mesmo formato, né? Deve-se preservar princípios, mas não significa que tem que ser ipsiliteris, porque cada um seguirá dentro da sua estrutura, da sua visão também. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. E ai daqueles mais jovens que rejeitam o zelo e o cuidado dos mais velhos, que acham que podem seguir os seus passos por conta da sua jovialidade, sua energia, sua capacidade, sua visão, e às vezes se sente até alguém mais capacitado do que aqueles que estão passando, se sentem mais energizados do que os outros, né? Ou mais poderosos, mais inteligentes, que vão superar alguns obstáculos de acordo com o seu tempo, porque estão tirando uma vantagem a mais, porque tem mais conhecimento à sua disposição. A Bíblia diz que uma cidade foi atacada e um velhinho pobre e rico salvou esta cidade. Está no livro de Eclesiastes. Porque ele tinha sabedoria. E os jovens insensatos não conseguiram fazer isso. Então, há uma necessidade de considerar a sabedoria e a experiência dos mais antigos. É uma lição muito prática. A nossa introdução nos diz: nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo. O que é um legado? É aquilo que você deixa para alguém. É uma herança, né? Uma herança cultural, uma herança moral, uma herança espiritual. Então, o legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Então, alguém que está entrando para o ministério precisa aprender com Paulo. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, que para nós já é um grande ensino. Seu legado doutrinário, sua preocupação com o ensino, a doutrina para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para o rebanho de Deus. Então Paulo, ele era alguém que se comunicava, era alguém que liderava, era alguém que ensinava, era alguém que cuidava, era alguém que pastoreava os seus liderados. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, e
nós oramos para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Temos muito que aprender. As 13 cartas de Paulo nos mostram, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra como Paulo era cuidadoso. E o texto base que vamos estudar hoje, que é o livro de Atos, capítulo 20, nos dará esse norte desta lição. Então, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. É interessante que a cidade de Éfeso, que está aqui, ela fica justamente ao norte da cidade de Mileto. A cidade de Mileto fica a 56, 58 quilômetros de Éfeso. Ela fica ao sul de Éfeso. Éfeso era considerada a capital da Ásia Menor. Tudo isso aqui é a Ásia Menor, né? Porção da Turquia asiática na atualidade. Veja aqui, ó, Turquia, Frígia, Troades, Galácia aqui e o Mar Mediterrâneo aqui embaixo, tá vendo? Olha. E aqui é o Mar Negro aqui em cima. Então, Paulo chega a Éfeso e essa é uma cidade cosmopolita, atrai pessoas de todos os lados por conta do seu porto. A cidade portuária tem um porto aqui, por conta do seu grandioso templo de Artemis, ou Diana dos Efésios, considerada a filha de Zeus, porque provavelmente a imagem de Diana foi fabricada com uma pedra de um asteroide que caiu do espaço, e no livro de Atos diz a Diana que veio do céu. A tradição nos mostra que foi uma pedra de meteoro que eles encontraram e esculpiram a imagem de Diana, que a Artemis era uma deusa cheia de seios, porque ela é o símbolo da amamentação, de suprir as necessidades das pessoas. E o grande templo de Diana. Havia muitos templos, muitos deuses, mas o maior templo da Ásia Menor estava em Éfeso. Lá havia um grande anfiteatro de jogos esportivos, olímpicos, e atraía muita gente. Você lembra que Paulo disse assim: se lutei com feras em Éfeso, né? Lá em Coríntios 15, ele usa essa metáfora, se lutei com feras em Éfeso. Que em Éfeso havia esse anfiteatro gigante, que é um teatro redondo, e anfi porque é dos dois lados, né? É um teatro semicircular, e ele tinha jogos, soltava as feras, os gladiadores, havia muitas batalhas sangrentas. E a luta de Paulo com as feras foi por conta da doutrina que ele teve que salvar, que defender a doutrina da ressurreição. E Éfeso é uma das cidades que Paulo vai gastar mais tempo no seu ministério. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, Paulo diz que passou 3 anos, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então é uma cidade que Paulo passou muito tempo ministrando, ensinando, pregando, doutrinando, discipulando. Então essa cidade tem um embasamento muito grande. Você vai ver que a carta aos Efésios é uma das cartas mais ricas sobre a doutrina da igreja, destinada à famosa carta aos Efésios. Depois, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, chamada Cartas Pastorais, é destinada também a Éfeso, porque Timóteo foi o obreiro que Paulo deixou em Éfeso. Ele disse: por esta causa te deixei em Éfeso. Então, ele vai dizer que para ele colocar em ordem o presbitério, organizar, ele deixa Tito em Creta e deixa Timóteo em Éfeso. Então, tem a carta aos Efésios, tem a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, que é tudo para Éfeso. E tem
as 7 cartas do Apocalipse, que a primeira delas será para a igreja de Éfeso. Veja como essa igreja foi privilegiada pelo próprio Senhor. Então é um ponto central, é o foco, é a primeira cidade a ser citada das 7 igrejas da Ásia, é a principal delas dentro das 7 cartas, porque ela era a principal cidade da Ásia Menor, chegou a ser a capital romana, da província romana da Ásia, e lá será o ponto de partida dos vocacionados. E a lição, ela nos mostra isso. Na lição anterior, nós vimos que Antioquia da Síria foi o lugar do desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Houve uma desenvoltura muito grande lá, um trabalho de ministração, de ensino, e de lá foi a preparação para o campo missionário. Em Éfeso, o apóstolo Paulo permaneceu mais tempo, e por isso dali surgiu um local estratégico. Como essa cidade, ela tem ao sul dela a cidade de Mileto, que também é uma cidade portuária, e essa cidade, ela atrai pessoas do mundo todo por conta da grande Diana dos Efésios, a deusa que desceu do céu. E o seu porto comercial, a sua estrada principal, se você ver, é a partir de Éfeso que se estabelece o limite geográfico entre a Frígia, está vendo? Olha, Turquia, Pisídia, Antioquia. Veja, a cidade de Éfeso tinha uma importância vital dentro da Ásia Menor, para o comércio, para a religião, para um quartel-general romano, tudo a partir de Éfeso. Por isso que Paulo gasta muito tempo, é uma cidade estratégica, ele recebe gente do mundo todo aí, ele vai pregando e vai se espalhando o evangelho a partir daí. Então é um ponto focal. E assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Quer dizer, Paulo seguiu sempre independente dos apóstolos de Jerusalém, e agora mais ainda, chegando na Ásia Menor. Então, ele sempre passava na igreja mãe, dava testemunho, não havia essa imposição sobre Paulo, mas ela sentia essa necessidade de manter a comunhão com a igreja mãe. Então, logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Então, esse preparo que há lá em Éfeso, ele é muito importante. Paulo está gastando tempo porque está preparando pessoas. Então, esse é um momento importante, porque Paulo ali ele vai perceber que existem pessoas com novas vocações. Então, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional. Paulo saiu da Ásia Menor, de Antioquia da Síria, foi para a Ásia Menor, Derbe, Listra, Frígia, Antioquia da Pisídia, Capadócia, provavelmente, Troades. Depois atravessou o mar e foi parar na Europa, na Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Então, o ministério de Paulo é um ministério internacional, ele está atuando de forma ampla. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. E Paulo estava sempre procurando cidades estratégicas, onde se tornasse um polo, um fluxo do próprio evangelho, pois quem trabalha para Deus usa da sensatez, da lucidez que o próprio Deus lhe deu
para atingir de forma mais precisa, mais ampla, eficaz e mais rápida o número de pessoas ao máximo, né? Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como o de Timóteo, que é o filho da fé de Paulo mais conhecido, que aparece praticamente em todas as cartas, com um ministério bastante frutífero, e que ficou tomando conta da cidade de Éfeso, conforme 1 Timóteo capítulo 1. Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. O capítulo 4 da carta aos Colossenses cita uma lista bastante vasta das pessoas que contribuíam com Paulo. E Paulo diz: e Demas, meus cooperadores, né? Lucas, Demas, o médico amado, meus cooperadores. E aí você vai ter um Tíquico também, que portou as cartas de Roma até a cidade de Colossos, casa de Filemon, Éfeso. Então, homens que estavam desenvolvendo sua vocação. Epafrodito, um homem que sofreu dos filipenses, que foi até ao encontro de Paulo em Roma. É um cooperador e tanto, com a vocação extraordinária. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. A gente pode ver nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, como o apóstolo Paulo é uma referência. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Veja que Paulo estava à procura de Tito. E o versículo 17 diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo é uma fonte de inspiração para qualquer um, pois ele mostra que ele não é um mercador da palavra de Deus. Ele é uma testemunha viva da palavra de Deus, mas não é um mercador dessa palavra. Ele diz assim: não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. 1 Timóteo, por volta do ano 65, 64, 65, e Tito também, e 2 Timóteo por volta de 67, no ano do martírio de Paulo. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja. É tão interessante como Paulo entrega a um jovem uma missão tão nobre como Timóteo e Tito, 2 jovens, para instituir obreiros, líderes. E ele ensina a falar com diversas pessoas da igreja local segundo suas faixas etárias. Veja comigo, como Paulo exige de Timóteo essa instrução, quando ele diz assim, aqui nessa carta, capítulo 5 de 1 Timóteo: não repreendas ao homem idoso. Veja só, Paulo está considerando o idoso, dizendo a Timóteo que é jovem. Antes, exorta-o como a pai. Trata o idoso como se fosse seu pai, Timóteo. Não pense, porque você está na posição de líder,
está constituindo presbíteros aí que você vai tratar o idoso de qualquer jeito. Mostre respeito a ele como fosse seu pai. Aos moços ou aos jovens, como a irmãos. Não é porque você está na posição de líder que você vai agora se impor sobre os outros. Tem que agir como irmãos. As mulheres idosas como as mães, como se fosse sua mãe. As moças como as irmãs, com toda a pureza. Quer dizer, você olha para as moças como se fossem suas irmãs. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Veja como Paulo tem essa preocupação. Todos precisam serem tratados de acordo com a proporção da faixa etária aí. Agora, carta de Tito, veja só, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes e respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Agora, veja o versículo seguinte, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Aí vai dizer, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Paulo está tratando todos os públicos. Ensina Timóteo a lidar com o ancião, com o mais moço, com a jovem, com as mulheres idosas, com os servos. Veja como Paulo está preparando. É uma fonte de inspiração para os seus obreiros. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Nós temos dois grupos distintos aqui que estão presentes na igreja. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. No primeiro concílio da igreja em Jerusalém, o problema principal foi esse. Os judaizantes, que é o grupo de judeus que querem obrigar os gentios a viverem como judeus. E essas obrigações envolvem a circuncisão, os dias sagrados como o sábado, as festas litúrgicas, as festas anuais, toda a obrigatoriedade imposta para os judeus pela lei de Moisés, eles acham que precisa ser praticado pelo gentio. Por quê? Se um gentio quisesse participar da Páscoa judaica, participar da família dos judeus, ele precisa se tornar um adepto do judaísmo. Então, ele teria que ser circuncidado e se submeter à lei de Moisés. Então, eles achavam que na graça, na igreja, também era assim. Reconhecer o Messias, se fosse gentil, teria que se sujeitar à lei de Moisés, porque se a lei de Moisés veio de Deus, então essa é a vontade de Deus. Eles não entendiam ainda que aquela salvação messiânica vinha da fé no que Cristo fez, e não no que o homem fazia pela lei, que a lei tinha apenas uma função, conduzir o homem para Cristo.
Então, o texto de Atos, capítulo 15, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Veja que exigência, tem que circuncidar para ser salvo. O sacrifício de Cristo, por acaso, está incompleto? Para que alguém acrescente alguma coisa? Quando alguém ensina assim, olha, para ser salvo você tem que fazer isso, para ser salvo você tem que guardar isso. Olha, cuidado para você não perder sua salvação, você tem que fazer isso. Esse ensino não é bíblico, esse ensino não é paulino, esse ensino não é o de Cristo. A nossa salvação depende da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Toda obediência que um cristão presta a Cristo não é para ser salvo, é porque é salvo. A primeira evidência que alguém está em Cristo é essa, querer satisfazer a vontade de Cristo. A árvore que ele planta dá bons frutos, aquela que não dá bom fruto é que ele não plantou. E nós precisamos ter essa consciência sempre que fomos salvos pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras que chegamos à graça. As obras são necessárias à fé para aperfeiçoar a fé, mas não é para salvar o homem. Então diz assim: e tendo havido, capítulo 15 de Atos, versículo 2, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Depois de apresentarem toda a problemática, a decisão entre eles foi então consumada e eles escreveram um documento em forma de carta para as igrejas dos gentios. E esse documento diz assim, no capítulo 15 de Atos, versículo 23, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Segundo, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Veja só que são princípios básicos, né, que eles enviaram. Paulo diz que depois de tudo isso, Pedro foi até Antioquia da Síria. Quando chegou lá, está em Gálatas capítulo 2, Pedro estava lá participando com os irmãos gentios, comendo, bebendo com eles, fazendo aquele bate-papo, comendo com os gentios como se fosse gentio, estava tudo tranquilo. Aí de repente chegou lá de Jerusalém uma comitiva da parte de Tiago. Quando Pedro viu aquilo, ele se afastou dos gentios, se uniu aos judeus e não se comportou mais como um gentio. Paulo, quando viu aquilo, ficou indignado. Se quando vi que Cefas não estava de acordo com a verdade do Evangelho, o repreendi na face. Como sendo tu judeu e vive como gentios, quer obrigar agora os gentios a viverem como judeus?
Tu sabes que a salvação não vem das obras, mas da fé, que pelas obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo deixa claro que qualquer judaização, qualquer ato judaizante é reprovado, porque nada pode ser acrescentado ao sacrifício de Cristo para salvar o ser humano. A morte de Cristo é perfeita, completa. Quem eram os gnósticos? Então, os judaizantes são aqueles judeus que querem ensinar o judaísmo para que as pessoas sejam salvas. Hoje, atualmente, temos muitos judaizantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, querendo judaizar a igreja do Senhor. Não há nada de errado um judeu querer praticar as suas tradições, conhecendo o Messias, manter-se circuncidado, que é guardar o sábado. Agora, contanto que nada dessas suas tradições culturais seja tomada como um meio para a salvação. Então, guardar suas tradições não há nada de errado. Errado é quando se diz que isso é para a salvação. Esse é o perigo. Alguém quer guardar o sábado, é uma decisão da pessoa, é para o Senhor, é para o louvor do Senhor, está livre. Agora, dizer assim, eu vou guardar o sábado, porque se eu não guardar eu estou perdido, aí ele está comprometendo o sacrifício de Cristo, está dizendo que o sacrifício de Cristo é completo. Esse é o problema, tá certo? Então Paulo, ele reprova essa judaização, esse processo dos judaizantes. Aí vem outro grupo, os gnósticos. Quem são os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. A palavra gnosticismo vem do grego gnose, quer dizer conhecimento. É um grupo de judeus que se conecta à filosofia grega e faz uma mistura aí de religião judaica com filosofia grega. E leva para dentro do cristianismo. Então vai ter elementos da filosofia, do judaísmo e do cristianismo. Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompia a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. E tudo era por meio do conhecimento para ser salvo. E a iluminação da mente. Para eles, o espírito era mais importante do que o corpo. E ensinava que o corpo é matéria imprestável. Daí surgiu um grupo de gnósticos que negam a ressurreição corporal de Cristo. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira, segunda e terceira carta, combate os gnósticos. O evangelho de João também é um evangelho antignóstico. Ele diz no evangelho de João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque eles negavam que Jesus veio em carne. Na primeira epístola ele diz: aquele que negar que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. E muitos se têm feito anticristos. Então havia um grupo que dizia que o corpo de Jesus de carne era apenas aparente, não era de verdade. Daí que o apóstolo João, na sua primeira carta, vai defender de forma clara e contundente que Jesus encarnou combatendo os gnósticos. Quando ele diz assim, veja a expressão que João utiliza: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João diz que viu, contemplou e apalpou, tocou nele, era de carne mesmo. Ele se fez carne e foi visto, tocado, apalpado. Não era fantasia, era real. Então o gnosticismo docético, a palavra docético vem de dóquio em grego, quer dizer fantasma, aparente, mas não é real. João reprova, condena.
Aí Paulo, ele diz que essa mensagem falsa, esse falso evangelho, ele é combatido quando ele cita 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não é só no espírito, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que não é só uma parte do corpo. A doutrina gnóstica está totalmente fora de contexto da realidade do Evangelho. Seu legado para nós no século XXI: não banalize a maravilhosa graça de Deus, como os gnósticos queriam fazer, e nem abuse dela como os judaizantes queriam e querem fazer. O compromisso de Paulo com o Senhor. De acordo com Atos capítulo 20, versículo 19, quando o apóstolo Paulo ele fez uma viagem, ele está indo em destino a Jerusalém, e ele tem pressa para chegar em Jerusalém, aí ele vai justamente pegar um navio diferente. E Lucas, que é o autor do livro de Atos, diz assim, capítulo 20, versículo 13 em diante: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos era determinado, devendo ele ir por terra. Então eles foram do navio e Paulo vai uma parte por terra, de charrete, cavalo, camelo, não sabemos. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Aí Paulo agora decidiu ir de navio, entrou no navio e foi para Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte, passamos de fronte de Quios, no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Mileto fica a 56, 58 quilômetros ao sul de Éfeso, né? Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, que era o porto de cima, do norte. Mas não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo é um homem comprometido e ele manda chamar. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo começa com um testemunho pessoal. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. A vida e o padrão de Paulo como missionário, como obreiro, como líder, é um pouco diferente da que vemos hoje de alguns líderes. A sua ostentação, e fazem questão de divulgar nas redes sociais. Pessoas que lideram grupos simples e humildes de pessoas, mas que levam um padrão tão elevado que choca a própria comunidade. E fazem questão de mostrar sua ostentação. Nós temos líderes no Brasil que divulgavam na internet seu aras, cavalos de raça caríssimos, né? Suas fazendas, seus bens, então carros caríssimos, pessoas bem etiquetadas, pessoas
dentro de uma performance moderna, com uma vida de ostentação e demonstração, como se isso fosse graça de Deus. Isso não passa de uma exploração ou usurpação de comunidades simples, e aquilo que era para ser destinado a missões fica para a missão pessoal de alguns. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Que Deus nos guarde desses obreiros fraudulentos que não têm compromisso com o seu reino, sua obra. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. A vida de Paulo era totalmente focada no Evangelho e no reino. Hoje as pessoas acham que contextualizar é contemporaneizar a cultura mundana, moderna, e tentar demonstrar que está atualizado para o mundo, vivendo uma ostentação para ser aplaudido e reconhecido como uma pessoa moderna. As pessoas são reconhecidas pelo que têm, pelo que demonstram ter, e não pela autoridade de Deus, pelo poder, pela ousadia na palavra e pela autoridade sobre as forças do mal. Não é esse reconhecimento. O reconhecimento é pelo status social que é adquirido. E é por isso que essa lição ela vem para nos dar esta visão. Então Paulo apela para os líderes. Você pode ver que a cidade de Éfeso está aqui e Miletos está aqui, ó. Éfeso e Mileto, né? São as duas principais cidades. Então Paulo vai pelo porto de Mileto e manda chamar os presbíteros ou episcopos, bispos ou superintendentes. São líderes. Então, sobre o desprendimento de obreiros para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Aqui em Atos 20, 24, ele nos diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse desprendimento de Paulo, essa autonegação, faz dele um autêntico discípulo de Jesus. Alguém que negou a si mesmo para conduzir a cruz, para seguir o Mestre, mostrando todo um desapego e uma entrega total e incondicional ao reino de Deus, uma paixão sem medida pela obra de Deus. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Que coisa bela! Que Deus levante obreiros como Paulo, que possa testemunhar dessa graça, desse amor, né? E deixar esse legado. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. O versículo 28 diz, Paulo 28 nos diz: atendei por vós e por todo o rebanho, né? Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele disse: olhai por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens, homens invencíveis, né? Homens poderosos, que não têm problemas, que não sentem dores, que não choram, que não têm necessidades, que não têm fraquezas. Essa ideia de se mostrar uma pessoa. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. Qualquer líder, ele passa por crise, sofrimento, dores, perturbações.
angústia, desespero, crise de família, crise econômica, crise de todo tipo, crise de saúde, tudo que possa bater o ser humano. Todo mundo passa, e quem estiver aqui no plano histórico, é inescapável a dor, é inescapável o sofrimento, é inescapável as tribulações. Então, todo mundo passa algum dia, em algum momento, por coisas dolorosas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. O governo agora lança um projeto, né? Estamos no mês azul, voltado para o homem, justamente por uma necessidade do lado masculino, que às vezes se nega a fazer exames, é o ser mais descuidado por escolha própria, né? Enquanto as mulheres são mais cuidadosas em relação ao cuidado medicinal, o corpo, a vida, e o índice de óbito da parte masculina, questão de saúde, é bem mais intensa do que de mulheres. E aí que vem essa campanha hoje de preservação da vida, o incentivo ao homem buscar fazer cuidado. Então é preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Coisas simples da vida o obreiro precisa fazer. No mínimo, a caminhada ele precisa fazer pela manhã ou pela tarde. Uma coisa simples, não se paga nada para caminhar, os médicos exigem. Passa tempo para onde vai de carro, às vezes trabalha sentado, só se levanta quando vai pregar ou ensinar. E precisa fazer algumas baterias para saber como está a sua saúde. Então, a sua saúde física, emocional e espiritual. O lado emocional, se ele não tiver um preparo, uma estrutura emocional, qualquer crise vai lhe abater e vai levar à depressão, pois ele não pode ter uma empatia intensa a ponto de ouvir os problemas das pessoas e se envolver com os problemas, pois ele precisa orientar e aconselhar sem se envolver com os problemas, senão isso vai se tornar uma fadiga para a sua alma, né? Um peso para si mesmo. Então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade, ela tem lucro nesta vida e na eternidade. Ou seja, o exercício físico, ele tem uma função da saúde no plano histórico, tem pouco proveito, é só para essa vida. Mas o exercício espiritual é para essa vida e para a eternidade. Então você precisa tanto do físico quanto do espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Não está reprovando o exercício físico. Ele está dizendo que ele presta o serviço apenas no plano histórico. Então, portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. O lado espiritual, o obreiro precisa ouvir conselhos de outros mais experientes, ouvir pregações de pessoas mais experientes, para poder ter seu desenvolvimento espiritual também, além da sua intimidade com Deus, sua leitura devocional particular, suas orações, cultivar a sua vida devocional, que é muito importante, e não se atarefar tanto a ponto de não ter tempo nem para Deus, nem para Ele mesmo. Sobre as ameaças de lobos cruéis no rebanho de Deus. Olha, no versículos 29 e 30, Paulo alerta. Paulo aqui, ele age como um profeta ao dizer assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então ele sabe, ele tem consciência, já foi revelado para ele. E que dentre vós mesmos, dessa comunidade aí de Éfeso, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso aqui aconteceu de uma maneira, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele alerta sobre os últimos dias,
os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. E quando Jesus manda escrever a carta à igreja cristã em Éfeso, ele já chama para voltar ao primeiro amor. A igreja já havia se desviado. Então, há todo esse cuidado. Os lobos cruéis, que se refere aos falsos mestres, que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos, esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Então, Paulo alerta e diz que ia surgir no meio da igreja falsos ensinadores. Não era de fora, era de dentro que ia surgir. Então, mas estavam alertados já, eles podiam ir preparando a igreja, estruturando que tudo isso ia acontecer. Enfim, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. E isso se torna possível quando os obreiros, os líderes, os presbíteros, os superintendentes, os pastores, os evangelistas mais velhos aconselham os mais novos, orientam, aconselham, se tornam exemplos de vida, um padrão, uma testemunha, uma luz para aqueles que estão trilhando a nova jornada. Nós finalizamos aqui a nossa aula e desejamos a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre este trabalho da Escola Bíblica, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.